Uma casa é a combinação perfeita de diferentes materiais. Hoje em dia, existem no mercado vários materiais que fazem com que nossa casa fique prazerosa, gostosa de viver. Com vocês, o Contemporâneo. O programa de hoje irá falar sobre revestimentos. Para isso, nós vamos conhecer uma residência projetada por Oliveira Júnior, arquiteto paraibano, que fala de rusticidade. A casa quebra paradigmas quando ela mostra rusticidade com um olhar contemporâneo. Iremos também ver o olhar de Cássio Murilo, fotógrafo paraibano, que, através dos ambientes, ele consegue captar um olhar diferente sobre a arquitetura. Acompanhem conosco. Vamos ver agora o projeto de Oliveira Júnior para uma casa contemporânea com características rústicas, uma quebra de paradigma do que a gente considera como arquitetura rústica. Confiram comigo. A minha infância, né? Moramos em casa, né? Com meus pais. E a casa, naquela época, minha mãe cuidava muito de jardim, né? Casa com terraço. Existia mais ou menos uma casa com uma certa qualidade com referência à questão com contato com a natureza, né? No caso, né? Com o verde, né? Minha mãe sempre teve essa preocupação também. E com isso, depois eu morei uma época em apartamento, foi quando surgiu a oportunidade, né, de construir uma casa, né, que na verdade era um sonho, né, aquela coisa de sonho, né, que você morava em casa com os pais, né, você presenciou e viveu um momento de qualidade de vida, né, e o apartamento a gente percebia que sempre faltava algo, né, para mim e para minha família. E a vinda desse projeto da casa nos proporcionou, de fato, esse momento que estamos vivendo hoje. A gente tem uma ideia mais ou menos de uma casa rústica, né? Voltada, lembrando mais um pouco, né, da época, né, da minha infância, aquela coisa casa com telhado, com muita madeira, porta, janela, né? Apesar das construções hoje estar voltada para outro tipo de elementos, né? Outro tipo de material, mas a gente tentou buscar isso. E ele fez algo que proporcionou tanto um ambiente rústico, mas também uma coisa bastante contemporânea, né? Mostrando alguns elementos da atualidade. Não ficou uma coisa tão podemos dizer, rústica, não, naquele ambiente rústico, né? Mas ficou assim um ambiente bastante agradável com relação a vários aspectos. E o que é que você gosta mais na sua casa hoje? Eu sei que a casa é linda, tem vários espaços. O que é que você gosta mais, né? Na verdade, todos os ambientes são bastante agradáveis porque facilita pela posição, como o Júnior mesmo já mencionou, a questão da posição nascente, que ela se torna uma casa bastante ventilada, né? A gente tem iluminação todo dia, né? Sem precisar utilizar. Isso é uma coisa bastante importante quando a gente volta para a questão da economia dos recursos naturais, né, a sustentabilidade. A casa ela tem muita iluminação externa, né, da luz, do sol, então a gente não acende luz durante o dia, coisa que no passado isso acontecia. Na casa dos meus pais a gente usava muito energia durante o dia porque a casa em alguns ambientes era escuro.
como a cozinha, às vezes um quarto. Nessa casa, de fato, não é necessário, né? A energia elétrica ela é só utilizada, de fato, só à noite. Eu gosto muito do terraço, né? Que a gente contempla o verde, né? Muito próximo à piscina. A sala também é bom. Como os quartos também da casa, o próprio quarto também, a gente tem um ambiente bastante agradável. Quais foram as condicionantes que o cliente lhe pediu para que ela tivesse essa cara? Bem, na verdade, essa casa foi um trabalho muito interessante, porque eu não lidei com uma pessoa, eu lidei com uma família, né? Então foi lá o meu amigo Mário, a esposa dele, Marcela, e a filha dele, Maiara. E eles eram unânimes, eles queriam uma casa rústica, né? Uma casa com telhado aparente, né? Com madeira, então esse era o mote que eles queriam, né? Então pra gente, que já vinha de uma série de casas contemporâneas, usando muita laje, né? Alvenaria, então a gente achou aquilo como um desafio, né? A equipe se sentiu instigada a pensar como seria uma ótica nesse rústico sob uma ótica contemporânea, como fazer essa leitura, né? Trazer um pouco de uma linguagem vernacular, né? E trazendo isso também para uma contemporaneidade. Então isso foi uma coisa bastante interessante, que nos motivou a fazer uma pesquisa, se debruçar com muito carinho sobre o projeto dessa casa. O mais importante é entender qual é a lógica, né? O que é que estrutura a ideia da casa. Então a primeira preocupação é qual o conceito da casa, o que estrutura a ideia, que era uma casa aberta, que dialogasse com o exterior, uma casa que desse a maior visibilidade, uma casa que está voltada para o nascente, então você tem uma boa ventilação, você tem uma insolação, você tem assim, uma vista privilegiada, a casa de esquina. Então, como manter essa relação? Então, essa é a primeira preocupação. Então, a casa ela abre, né, o telhado dela, ela faz assim, ela é diferente do se convenciona de telhado. O telhado geralmente ele se projeta num sentido só, e a gente fez uma inversão. A gente pensou, por que não inverter o telhado? Porque a gente também trabalha muito a questão da quebra de paradigma. Existem alguns paradigmas. Então, qual é o paradigma da casa com o telhado inclinado num sentido só, né? Porque você tem a proteção. Então a casa tem um beiral que ajuda a proteger das intempéries, do sol, da chuva. E como você quebrar esse paradigma, como inverter esse telhado e manter essa proteção? Só tinha uma forma, que era aumentando muito a projeção do beiral. Então o beiral ele é extremamente exagerado, né? Então um beiral muito grande para poder manter a mesma proteção, mesmo com a inversão do telhado. Então a inversão do telhado é uma quebra de paradigma. E as pessoas perguntam muito, né? Me perguntavam durante a obra, perguntavam ao cliente se a casa estava sendo uma insolação muito agressiva e se a chuva era inconveniente. E choveu bastante durante a obra, e o cliente, a gente teve esse testemunho dele pessoalmente, da família. Ele nunca, em nenhum momento, ligou para mim dizendo que a casa estava incomodando pela insolação ou pelas chuvas. Então, é uma coisa que a gente conseguiu fazer com muito critério. Por que não fazer a calha de madeira? Aí surgiu o problema de essa calha de madeira vai molhar e vai apodrecer a madeira. Então, veio a ideia de lançar a manta sobre a madeira. Então, você não recebe água, não atinge a madeira. Ela é revestida com a manta. Então, é um detalhe técnico bastante interessante, né? Então, sobre esse aspecto da madeira, a gente resolveu isso tecnicamente. E depois veio a questão do uso de materiais, como o uso da pedra, né? Então, a gente já tem usado bastante material natural como a pedra. E nesse caso específico, né, foi uma conversa com o cliente também circulou pelo mercado, foi nas lojas, descobriu um revestimento bastante interessante, que é um revestimento que tem uma semelhança com a pedra, mas ele é um porcelanato. E qual a vantagem disso? A vantagem é que ele dá esse ar de rusticidade, mas só que a manutenção dele, o acabamento dele é muito superior. A gente usou nas esquadrias vidro e madeira. A madeira como tabique móvel, né?
Então a gente teria que conseguir captar a ventilação natural e a iluminação natural. A iluminação natural a gente consegue através do vidro. A gente consegue a iluminação natural e também uma certa transparência. E há um diálogo do espaço interno com o espaço externo. Então essa contemplação. Você vê que a casa ela é repleta de verde, tem cerca viva, tem muito verde. Então é muito agradável estar dentro da casa e ter esse contato com esse espaço verde. Então o vidro ajuda muito a isso. Atrás da casa, na parte superior da sala, você tem uma saída de ar, né? Então o ar entra pela tabique móvel, pelas esquadrias e sai pela uma abertura que tem na parte superior da sala. Então são coisas interessantes. Com relação à escada, que a gente também usou transparência, a gente procura ter muito cuidado com a transparência. Na arquitetura, a transparência provoca ou proporciona um aspecto de leveza à casa, mas também pode devassar muito o ambiente interno. Então a gente tem que ter cuidado com a privacidade, né? Equilibrar. A gente foi buscar nessa linguagem contemporânea dos grandes arquitetos, né? Dos arquitetos racionalistas, como Le Corbusier. A gente tem na fachada de fundos uma menção à obra de Le Corbusier, a Capela de Ronchamp, um painel de fundos com aberturas irregulares. Então a gente procurou casar. É como se a arquitetura contemporânea abraçasse a arquitetura vernacular. Então elas se abraçam, mas de uma forma muito harmônica, muito tranquila, muito singela. Eu acho que essa é o que a gente quer passar. A gente pode fazer uma arquitetura contemporânea, mas extremamente humana, agradável e aconchegante. Além do conforto, o bem-estar, a liberdade, a sensação de liberdade é muito grande. Principalmente numa casa como essa, né, que a gente pode estar sempre em contato com o meio externo. Sempre em contato com o verde que meu pai priorizou, as aberturas das esquadrias que facilitam a ventilação. Então, acho que o principal é o bem-estar que ela nos traz. Não é só você morar numa casa bonita, né? Uma casa que chama, né, que tem vários elementos bonitos que chamam a atenção. Mas não é isso, é você também morar com qualidade e ter de fato a felicidade, né? Contemplada com toda a família, né? Todos os moradores da casa, né? Isso de fato é verdadeiro, é real mesmo, isso acontece.